Então vamos lá, nossa Bible School, o nosso tema ainda é, pastoreamento inteligente. Nós estamos estudando sobre os sintomas, as causas de maldição e o remédio, o tratamento que se encontra onde, gente? Na cruz de Cristo, ok? Então nós estamos fazendo toda uma análise, de como quando nós lidarmos com algum caso, ou quando a gente lidar com nós mesmos também, problemas nossos, a gente tem que entender que a gente só pode ser usado por Deus na medida em que Deus primeiro trabalha conosco. Então é Deus trabalhando em nós, para que depois Deus trabalhe através de nós, amém? Então é muito importante isso. A primeira pessoa que precisa ser restaurada não é o vizinho, é você. Somos nós, precisamos ser curados, restaurados, tocados, livres, libertos de todas as feridas da alma, de todas as nossas mazelas, de todos os nossos comportamentos equivocados. A primeira ação de Deus começa em nós, e depois que somos sarados, transformados, reservamos esse espaço para Deus, como nós lemos aqui no devocional, o que acontece? Aí Deus começa a nos usar de maneira grandiosa, tá bom? Então, vamos lá então, continuando aqui nosso parágrafo, vamos começar desde o começo ali. Precisamos saber avaliar o real significado de cada sintoma. Segundo parágrafo, página 53. Todo sintoma carrega consigo uma mensagem natural ou espiritual. Então, ou é natural ou é espiritual. Tem doenças que são biológicas, que são hormonais, são problemas bioquímicos, físicos, que não tem conotação nenhuma com o mundo espiritual. E tem problemas, a gente sabe, que tem ligação com o mundo espiritual. A gente tem que ter essa capacidade, esse discernimento. Às vezes a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas que são mais especializadas na área. Quando você perceber, não pense que você é o salvador do mundo. Não, o salvador é Jesus. E Jesus tem a multiforme sabedoria de Deus, que são as outras pessoas que podem nos ajudar, médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos cristãos, outros terapeutas em áreas específicas da igreja, libertadores, aconselhadores, pastores, mestres, evangelistas. Existem uma série de ferramentas, pessoas e ministérios para nós ajudarmos as pessoas nas suas dificuldades, amém? E nos ajudarmos também. Então vamos continuar aqui. Muitas vezes isso é algo bem simples de processar, essa avaliação dos sintomas, das dificuldades das pessoas, mas algumas vezes pode inspirar grandes dúvidas. Isso já aconteceu alguma vez com vocês? Você começa a escutar a pessoa abrindo o coração, uma dificuldade, de repente você olha para dentro de você e você não tem a resposta para aquilo. Não pense que você vai ter resposta para todos os mistérios humanos. Não é, gente. Nós temos que reconhecer as nossas limitações, pedir ajuda, às vezes dizer para a pessoa: olha, eu não sou a melhor pessoa qualificada nessa área, procure o fulano de tal. Então a gente tem que ter essa humildade, esse reconhecimento das nossas limitações. Nós não sabemos tudo, quem sabe tudo é Deus. E é claro que com a ajuda de Deus a gente pode ajudar muitas pessoas, mas a gente precisa saber onde a gente está no reino de Deus, as nossas capacidades, as nossas áreas de abrangência, para a gente não sair falando besteira aí, como às vezes a gente escuta aí, tá? Generalizando coisas, você colocando teus achismos, em vez de realmente estar bem baseado na direção do Espírito Santo, no discernimento espiritual, no entendimento do problema da pessoa, e principalmente baseado e fundamentado na palavra de Deus, ok? Então precisamos ter esse cuidado. Numa libertação não podemos ignorar os sintomas relevantes e nem ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Então realmente vá no problema, vá na causa, na raiz do problema. Não é o sintoma. O sintoma é o que aparece. A raiz do problema é que precisa ser arrancada. Amém? Entenderam? Fala. Ele estava prestando atenção no remédio que o pastor remédio, o câncer que ele pegou, daí ele achou onde estava o sintoma. Exatamente. Ele foi na raiz do sintoma, aí descobriu e repreendeu. Isso,
Exatamente, tá? Que no caso ali foi espiritual. Pode ser que não seja espiritual, não tenha conotação espiritual, seja algo biológico, aí precisa buscar uma ajuda médica. Não tenha vergonha disso, gente. Todos nós, uma hora ou outra, a gente pode precisar de um médico, de um conselheiro cristão, de um psicólogo, de um psiquiatra. Vocês estão entendendo, gente? Nós não somos super-homens nem super-mulheres, nós somos humanos, nós somos vasos de barro, nós vamos precisar às vezes de ajuda, não tenham vergonha disso, tá bom? Se não existe um sintoma claro a ser investigado, não há por que insistir numa libertação. Ou seja, se você perceber que não tem uma conotação espiritual, não tem por que libertar ninguém, porque não é demônio, não é espiritual. Então às vezes um bom aconselhamento, uma boa ajuda dos demais profissionais que podem te assessorar, né? Às vezes é questão psicológica, não é demônio. Você vai precisar aconselhar a pessoa, ir analisando, observando se o teu aconselhamento ali, a tua ajuda ali, aconselhando, pastoreando aquela pessoa, solucionou o problema, amém, glória a Deus. Se não, busque ajuda de outras pessoas mais capacitadas. Às vezes é uma terapia de grupo, às vezes é uma pessoa mais específica em determinada área psicológica. Então tem que ver se tem conotação espiritual, para que haja libertação. Isso que nós estamos falando é envolvimento com demônios, né? Então tem que ter uma conotação espiritual. Se for natural, é outro fator, tá bom? Vamos lá. Em contrapartida, mesmo que a pessoa já tenha passado por várias libertações, se um sintoma de maldição ainda persiste, é sinal de que ainda não se atingiu o ponto que precisa ser atingido no aconselhamento. O que é isso aqui, gente? É que às vezes as pessoas que ajudaram essa pessoa na libertação atacaram apenas o sintoma, não foram na causa, não discerniram a raiz do problema. Então às vezes Deus pode levantar qualquer um de vocês aqui, debaixo da orientação do Espírito Santo, né, de um discernimento espiritual, de uma fundamentação bíblica. Deus pode usar vocês para ajudar pessoas, né? Vocês vão ver que a maior parte dos problemas humanos, o que é, gente? É o pecado. Qual é o maior problema humano? É o pecado. Então às vezes um aconselhamento que você dá para aquela pessoa largar aquele tipo de prática equivocada, iniquidade, pecado, pronto, já vai resolver, tanto espiritualmente como psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, uma série de fatores que abrangem todo o ser daquela pessoa e que o pecado está destruindo, afetando, detonando, se tiver conotação espiritual, como nós estamos falando aqui, ok? A gente constata isso no gabinete espiritual. Qual é o gabinete pastoral? Qual é o maior problema humano? Pecado. Agora, claro, nem todos os problemas são pecado. Esse é o grande problema de muitos crentes desequilibrados, achar que tudo é pecado, tudo é demônio, e não é bem assim, tá bom? Por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa e certo. Ela tem, eu identifiquei o sintoma, ela tem um sintoma, certo, mas a causa está na família, certo, não está nela, não está nela. tá, Ela aí busca, você vai ter, ela busca, certo, ela está buscando, certo, mas a causa não está nela, está numa irmã que mora lá dentro da casa dela. tá, então você tem que trabalhar com ela e orar no mundo espiritual, fazer uma batalha espiritual contra os demônios que estão agindo na irmã, entendeu? Então na verdade não é ela que está com maldição ou com qualquer tipo de influência espiritual, ela está sofrendo as consequências por estar num ambiente hostil, num ambiente tóxico, tá? Então você também tem que passar isso para ela, discernir toda essa situação, tá bom? Então o problema não é ela, é o ambiente. E aí como é que a gente lida com o ambiente que está carregado de demônio? Através da oração, de batalha espiritual, repreendendo os demônios que estão agindo na vida daquela pessoa e naquele ambiente especificamente, por área, tá? Não precisa saber o nome do demônio, demônios que agem na área tal, entendeu? Lembrando que a nossa luta, como diz Efésios 6, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, ossos espiritual da maldade. Ou seja, contra quem? Contra demônios. Então você tem que ensinar ela a orar
repreendendo, expulsando, amarrando, amordaçando, imobilizando os demônios que estão agindo naquela circunstância, naquele ambiente, naquela família, e ajudá-la a andar na linha com Deus, né? De acordo com a palavra de Deus. Exatamente, sim. Se a legalidade não está nela, está no ambiente, está em outra pessoa, tá? Exatamente, é isso aí. Vamos lá. A infiltração de maldições e a exploração demoníaca são sintomáticos, ou seja, vai aparecer, vai se perceber através de situações que vão estar acontecendo na vida das pessoas. Cada sintoma oferece uma mensagem que deve ser discernida espiritual e naturalmente como convier. Ou seja, você tem que analisar esses sintomas, ver o que está acontecendo, pedir ajuda do Espírito Santo e olhar de maneira objetiva para aquela situação. Entenderam? A grande chave é não espiritualizar o natural. Olha só, sublinhe isso aí, é muito importante. E também, obviamente, não naturalizar o espiritual. Aqui está a maior parte dos erros dos evangélicos, dos crentes. Eles demonizam tudo, e às vezes a causa não é demônio, é algo natural, biológico, físico. Ou então eles naturalizam tudo, tentam racionalizar tudo e não percebem que quem está agindo por detrás são demônios. Entenderam? Está trocando os mundos ali, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Está dizendo que aquilo que é do mundo espiritual é do mundo natural, ou então o contrário, que aquilo que é do mundo natural é espiritual, e às vezes não é. Então esse cuidado tem que ter, gente. Isso é o equilíbrio do aconselhamento, é o equilíbrio do pastoreamento inteligente que nós estamos falando aqui, tá bom? Isto pode parecer uma tarefa simples, porém em muitas ocasiões não é. É aqui que muitos trocam os pés pelas mãos. É aqui onde acontece a maioria dos equívocos de aconselhamento pastoral, de ajuda entre amigos, né, entre irmãos, de crente falando besteira para o outro crente, né, ensinando coisa errada, demonizando coisa que não é demônio. Porque às vezes é natural, o cara está demonizando aquela situação, e não é. Às vezes é um caráter que tem que ser modificado, um comportamento que tem que ser transformado, é uma responsabilidade que tem que ser assumida. E a pessoa está... É fácil jogar a culpa no demônio, sim ou não? Só que o demônio não peca no nosso lugar. Quem peca somos nós. Ele nos influencia, mas quem peca, quem erra, quem é responsabilizado das escolhas morais conscientes que nós fazemos somos nós, diante de Deus. Entenderam? Isso aí é muito comum, principalmente em igrejas pentecostais. A igreja pentecostais adora demonizar tudo, né? E desequilibrar essas questões entre o mundo natural e o mundo espiritual, tá bom? E vira até chacota às vezes, né? Olha o Cabo Daciolo, né? Um exemplo de um cara desequilibrado, destrambelhado, que fala asneira, fala besteira, sai soltando profetada de coisa que não é, dizendo que Deus falou coisa que Deus não falou. É o exemplo do crente ignorante, crente desequilibrado, crente que fala besteira. Você acha que é por causa de falta de... Às vezes até tem um coração bom, às vezes até crente, ama Jesus, né? Glória a Deus, né? Mas é desequilibrado, está dando mau testemunho em alguns aspectos, infelizmente, falsas profecias lançando, envergonhando nós evangélicos. Fala, o quê? Mas se você acha que, em geral, né? Que é por falta de conhecimento da parte deles, ou porque eles conhecem, mas mesmo assim falam? Alguns conhecem e mesmo assim, para fugir dos problemas, eles demonizam tudo. Isso é muito comum no meio evangélico. Segundo, que é pior ainda, porque daí conhece, é pior ainda, a responsabilidade é maior. Nós vamos ser julgados mediante o nosso conhecimento, gente. Quem mais tem conhecimento terá maior juízo diante de Deus. A Bíblia deixa claro isso, tá? Mas muitos deles, infelizmente, é pela pregação rala que existe nas igrejas, a falta de profundidade espiritual, a falta às vezes até de preparo dos próprios líderes, né? Líderes despreparados, líderes enchedores de linguiça, líderes contadores de histórias, líder que só fala coisa
o beabá cristão, não vai nas profundezas de Deus, né? Nem tem às vezes uma formação teológica nem nada, né? São pessoas despreparadas. Deus usa na graça, na misericórdia dele, o nome de Jesus tem poder, né? Tem pessoas preciosas, é claro, a gente não está desfazendo isso, só que o rebanho sofre. Quando o pasto é ralo, o rebanho sofre. Sim ou não, gente? Sim. A gente lê em Mateus, né? Muitos veem meu nome, por ser irmão, por tanta coisa, né? Então eu não te conheço. Então será totalmente essas pessoas, né, que ficam enganando, né? Se for no caso de engano, de maldade, de motivação errada, sim, é isso aí. Pessoas que não. Esse caso é o que? São pessoas que não nasceram de novo e estão fazendo a obra de Deus em nome de Deus sem ter compromisso com Deus. É esse grupo que tu está falando de Mateus aí. Mas também nós sabemos que quem tem aqui, quem tem anos de igreja, sabe disso. Existem uns irmãos simplórios, simplesinhos, que às vezes eles não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo aqui, por exemplo. Eles dão aquilo que eles tiveram, que eles receberam, né? E aí já não é maldade do coração, não é porque realmente não tiveram oportunidades, ou foram formados por líderes que já eram rasos também, e aí deram aquilo que tinham, né? Então nem sempre é maldade no coração, entendeu? Às vezes é realmente despreparo, falta de uma liderança mais preparada, mentoria, um cuidado pastoral maior, uma formação. É um problema maior, de cima para baixo, tá? Pastor, e além da falta de conhecimento, pode ser também a falta de relacionamento na maioria das pessoas? Falta do quê? Relacionamento com Deus, na maioria das pessoas não tem? Não, nesse caso dos irmãos simplesinhos, não é esse caso, tá? Porque às vezes a pessoa até tem uma vida tremenda com Deus, fala em línguas, né? Cheio de Espírito Santo, tem uma vida familiar maravilhosa, tem uma vida com Deus, mas tem um conhecimento limitado, então às vezes sai falando besteira, né? Então nem sempre tem conexão com Deus ou não, a não ser o caso lá daquele exemplo que ele citou, que daí são pessoas que não nasceram de novo, pessoas que usam o evangelho, mercadejam a palavra de Deus, dizem que fazem coisa em nome de Deus, mas não tem compromisso com Deus, entendeu? E aí sim vão ouvir essa sentença de Jesus: nunca vos conheci. Ah, mas nós expulsamos demônio, nós oramos pelos enfermos, eles foram curados, porque o nome de Jesus tem poder, mas eles não tinham compromisso com Deus. Às vezes até tinham dons e talentos, porque receberam em determinado momento da vida, mas eram cheios de dons, mas não tinham caráter, não tinham compromisso com Deus, usavam o nome de Deus indevidamente. É esses que sofrerão essa penalização, essa condenação que o irmão citou, que Jesus fala lá em Mateus. Entenderam? É outro grupo. E tem, gente, tem demais isso. É um dos que mais tem. Fala. Esse aprofundamento da Bíblia, ele não faz pouco tempo, poucos anos que está todo mundo se aprofundando na Bíblia, porque a gente vê muitas áreas e muitos cientistas, estudiosos, hoje se aprofundando na Bíblia. A Bíblia ela era mais... na verdade, esse conhecimento começou a crescer a partir da Reforma Protestante, tá? Cada vez foi crescendo mais. Hoje, mais do que nunca, o conhecimento está disponível a muitos, né? Quase todos. Só não o mundo oriental, lá o mundo, né? Às vezes islâmico, tal, que é meio isolado do mundo ocidental. Mas para nós, o mundo ocidental só não cresce nas coisas de Deus quem não quiser. Todo mundo pode ter uma Bíblia. Escolas EAD, né? Escolas teológicas pela internet, pregação para tudo quanto é lado. Então hoje só não cresce realmente quem não quiser. Livros, literatura como nunca antes na história do cristianismo, né? Materiais bons, excelentes, como esse que eu mostrei para vocês, indiquei para vocês, como também tem tudo, né? Tem até material. Eu já li uns livros que, olha, dá vontade de jogar no lixo, assim. Então, ruim, né? Tanta abobrinha, né? Tem de tudo, tá? Mas vamos voltar para cá. A libertação, gente, não é analfabeta, ou seja, é necessária uma leitura inteligente que nos permita discernir os sintomas reais, bem como desconsiderar os irreais e fantasiosos. Isso aí às vezes vocês vão encarar pessoas que vão fantasiar,
pessoas que vão dissimular, pessoas que vão tentar manipular você. Até mentir. Pessoas, não, mentira é a coisa mais comum do mundo se ouvir num aconselhamento, tá? Ou mentir, então nem se fala. Só passa o que é bonito da parte dela. O feio esconde, omite. É muito raro realmente uma pessoa ser totalmente honesta, transparente, sincera num aconselhamento. Por isso que você tem que ir instigando, fazendo perguntas inteligentes, né? Fazendo um mapeamento espiritual, pedir sempre transparência, sinceridade, porque você só vai poder ajudar a pessoa na medida em que ela for transparente, sincera e honesta com você. E passar, claro, criar um ambiente de confiança com aquela pessoa, até porque ela vai expor a vida dela com você. Então você precisa ser uma pessoa confiável. Amém? Pode chegar a sair fofocando para os outros, ninguém mais vai se aconselhar com você, né? Sair falando da vida dos outros, sair contando a história dos outros, não. Então você tem que ser uma pessoa confiável, um ambiente confiável, confortável para aquela pessoa que você está ajudando, tá bom? Mas cuidar com isso aqui, sintomas irreais e fantasias. Vocês vão pegar até pessoas doentes mentais, psicopatas, vão encontrar de tudo, bipolares, pessoas com transtornos, pessoas manipuladoras, tiranas, vocês vão encontrar de tudo. Aconselhamento lida com tudo, todo tipo de gente. Fala. Pessoa bipolar, ela sabe que ela é bipolar também, né? Não, geralmente alguns que tiveram tratamento psicológico, psiquiátrico e tal, sabem porque receberam esse diagnóstico do médico, do psiquiatra, né? O psicólogo e tal. Mas a maioria não, a maioria dos bipolares não sabem. São doidos, uma hora está assim, outra hora está assado, uma hora está feliz, outra hora está explodindo. E está cheio de bipolar por aí, gente. Cheio. Não, até que não, ali é mais fantasioso mesmo, tá? Até, talvez seja, não sei, não sou mulher do cara para saber, né? Mas só quem está mais perto no ambiente dele é que pode diagnosticar isso. Mas é meio fantasioso, muito esquisitão. E é uma vergonha, cara, teve 3 milhões e pouco de votos, pelo amor de Deus. Isso mostra o nível da nossa consciência política, né, gente? Apesar que a gente sabe que a maioria dos votos ali foi voto da revolta, né? Voto da zombaria, não voto consciente realmente. Fala. O que acha que uma pessoa jovem, está na faculdade, mantém o cabelo comprido, carinho para baixo do ombro, e fala com ele? Acha que é normal isso aí, isso aqui é normal uma pessoa assim? Ou ele parece que é uma revolta que a pessoa tem, quer ser diferente?